Muito bem, já estamos chegando aqui no finalzinho do livro de Provérbios, no capítulo 31. E é tão interessante que este livro tenha 31 capítulos. Parece que um para cada dia do mês, não é verdade? Para que nós possamos ler, meditar e deixar a palavra de Deus encher o nosso coração. E nesse capítulo 31, nós podemos ver que cada um destes versículos escritos não foi por Salomão, mas pelo rei Lemuel. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Abra sua Bíblia em Provérbios 31, vamos ler do verso 1 ao 9. Diz assim: Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Esta é a primeira, podemos dizer, o prefácio, o prenúncio do que vai ser dito a um rei. A mãe trazendo conselhos. É muito interessante que nós, quando lemos o livro dos reis, o primeiro e o segundo livros dos reis na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a maioria deles, a Bíblia nos diz o nome de sua mãe. Fala o nome da mãe. A mãe é aquela que está com o filho, ensina, traz diretrizes, traz ensinamento, traz orientações. A mãe é aquela que está acompanhando desde o berço o seu filho. E a mãe de um rei tem grandes responsabilidades. Houve mulheres aqui que levaram seus filhos a serem homens de Deus, homens de fé, reis que fizeram diferença, reis que trouxeram avivamento, reis que trouxeram Deus para o povo de Israel, trouxeram reformas tão importantes. Mas houve outros reis que tiveram uma mãe que foi perversa, que foi má, que foi idólatra, que foi pagã e trouxe para o seu filho e para o reino, consequentemente, ensinamentos e também decisões governamentais tão terríveis para o povo, trazendo derrotas nas guerras, trazendo vergonha para Israel. Aqui então esta mãe do rei Lemuel de Massá, ele não é da nação de Israel. Ele então está dizendo, a mãe fala, o que te direi? O versículo seguinte fala, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não dês às mulheres a tua força. Este é o conselho de uma mãe para um rei. Na verdade, esse conselho fora dado pelo próprio Deus. Quando o Senhor, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, quando o Senhor fala a respeito dos reis, daqueles que estariam numa posição de governo, de autoridade sobre a nação de Israel, ele diz, o rei que vocês escolherem será dentre os vossos irmãos. Este rei não tomará para si muitas mulheres. Por que Deus falou isto? Por quê? Porque naquela época as alianças entre as nações eram feitas através de casamentos. Casamentos de reis com princesas das nações, para que houvesse paz entre as nações. E nós vemos que o rei Salomão foi o rei que teve o ápice de, podemos dizer assim, no governo de Israel, o ápice de tesouros, de riqueza, um tempo de completa paz, um tempo de muita construção, um tempo de esbanjar riquezas, um tempo de domínio, um tempo de paz, mas à custa de alianças, alianças feitas com casamentos. Salomão tinha princesas amonitas, edomitas, etéias, fenícias, a sua rainha era egípcia. Totalmente contrário ao que Deus tinha falado. E esta mãe, que não é da nação de Israel, ela diz para o seu filho, não dês às mulheres a tua força. Não dês, porque foi exatamente aí que Salomão trouxe destruição para Israel, para si e para a geração que veio depois dele.
Seu filho Roboão foi o responsável pela cisão do reino. O reino se dividiu no reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Através de Roboão. Por quê? Porque Salomão, ele teve 1000 mulheres, diz a palavra de Deus. 300 princesas, 700 concubinas, ou o contrário, 300 concubinas e 700 princesas. Por quê? Por causa das alianças. E mesmo fora de Israel, o conselho para o rei, o conselho para quem está em autoridade, cuidado, cuidado, cuidado com esta questão, família, lar, sexo, isso é para dentro do casamento, o casamento entre um homem e uma mulher. Os dois se tornando uma só carne, abençoados por Deus. Este é o propósito para o qual fomos criados e Deus nos deu a ordem para encher a terra e dominá-la. Seguindo o texto, a palavra diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Outro conselho sábio desta mãe ao seu filho que estaria reinando: não se dar ao vinho. Por que o vinho? O vinho mexe com a cabeça. A pessoa que bebe, há pessoas que não tem muito problema, mas a maioria, quando fica bêbada, a sua mente é afetada. Tem gente que fica igual um macaquinho, fazendo gracinhas e fala coisas e bobagens. Tem gente que fica agressivo quando bebe e bate na esposa, e bate nos filhos, e faz as coisas tão terríveis, é capaz de matar, é capaz de atropelar, é capaz de fazer coisas que em sã consciência jamais faria. Então, a mãe de Lemuel, a mãe do rei, está dizendo: cuidado, não é próprio dos reis beber muito vinho, se aplicar ao vinho. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que perguntam: Jesus multiplicou o vinho no casamento, nas bodas de Caná. Não tem problema beber vinho, não se deve embriagar. Bom, nós podemos ponderar isto aí. De acordo com a palavra de Deus e de acordo com as traduções bem fiéis às línguas originais, no Antigo Testamento o hebraico, no Novo Testamento o grego, nós vamos compreender que aquele vinho ali era o suco da uva mesmo. Jesus, ele estaria trazendo podemos dizer, uma ambiguidade na ordem do Senhor e naquilo que é bom para nós. Por exemplo, se todos ficassem embriagados ali naquela festa, o que aconteceria? Tanta coisa tão muito ruim, tantas coisas tão desagradáveis aconteceriam e acontecem nas festas onde as pessoas se embriagam. A palavra de Deus nos diz que o sacerdote, quando estava em serviço, não podia beber vinho. Assim como o motorista, qualquer motorista, não só o motorista profissional, mas o motorista particular, ele não pode beber se ele for tomar a direção. Assim também nós somos sacerdotes e estamos na direção, no lar, na família, no trabalho, 24 horas. Não sobra tempo para beber, não sobra tempo para bebida forte. Aqui a mãe de Lemuel diz: meu filho, o rei não é próprio para ele beber o vinho. E ela continua dizendo: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam, se esqueçam da sua pobreza e das fadigas não se lembrem mais. Bem, ela dá esse conselho e nós sabemos que, na verdade, para os amargurados de espírito, para os pobres, nós temos algo melhor que o vinho: o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus,
que não faz esquecer, mas nos faz saber quem nós somos em Cristo. E isto é maravilhoso. E finalmente ela diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Que conselhos importantes para quem está numa posição de autoridade. Para o governo, para os ministros, para os deputados, vereadores, prefeitos, governadores, não só políticos, mas também para quem exerce autoridade. E você deve ter autoridade na sua casa, com seus filhos, na família. Estes conselhos são para nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos cumprir o propósito do Senhor e buscarmos a sua presença em todo o tempo. Vamos fazer isto agora? Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos. Se possível, se ajoelhar, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para o Teu Espírito Santo, para me ensinar a Tua vontade, para me alinhar com aquilo que é certo, com aquilo que é bom, com aquilo que é amável, com aquilo que é perfeito. Eu me entrego em Tuas mãos para fazer a Tua vontade e para alegrar o Teu coração. Ajuda-me a viver, Senhor, de modo digno da Tua palavra. Enche-me do Teu Espírito Santo para que eu tenha esta alegria do Senhor em todo o tempo em meu viver, para que eu possa caminhar na Tua presença em sabedoria, caminhar na Tua presença com o coração limpo, em integridade, para a glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti com tudo que sou e com tudo que tenho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que você cumpra o propósito dele na posição em que ele te colocou, em integridade, sabedoria, buscando ser cheio do Espírito Santo. Amém? E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.